Bloodborne é um incrível jogo exclusivo de PlayStation 4 e é um jogo da From Software que fez o patamar do estilo Souls-like ir para outra altura completamente inimaginável, que o universo abrangente desse jogo é espetacular e um dos maiores jogos Souls-like de todos os tempos. E eu separei aqui hoje 10 segredos sobre esse incrível jogo. Então, chega de enrolação e bora falar desse jogo que foi um marco na história dos games e precisa de um remake do PlayStation 5. Isso é muito necessário e muitas pessoas estão pedindo isso, eu também peço isso, porque o jogo precisa ser atualizado e melhorado os gráficos. Mas, chega de enrolação, vamos ir para os 10 segredos sobre Bloodborne. Um dos inimigos mais estranhos do Bloodborne é o cérebro de Mensis, que se encontra quase no final do jogo, no local Pesadelo de Mensis, que é uma tentativa dos estudiosos de uma ascensão. Talvez tenha dado certo ou errado. Esse inimigo também é chato porque ele começa a te atacar, mesmo sendo um cérebro, ele começa a te atacar na ponte que tem um botão de lanternas. E para você impedir de ele continuar de atacar, você precisa soltar essas correntes onde ele está preso e ele vai cair num poço. Mas a parte que muitas pessoas não sabem é que ele não morre essa queda e você pode ir lá conversar com ele lá embaixo do poço. Você pode usar o gesto fazer contato e ele vai te entregar a runa da lua. Uma coisa interessante é que o gesto fazer contato é usado com eminentes, que dá a entender que o cérebro de Mensis conseguiu fazer a ascensão ou chegou muito perto disso. E uma outra coisa legal é que no New Game Mais, se você fazer o mesmo gesto, ele vai te dar uma sabedoria do eminente que reforça a teoria. A Amulet Great Sword é uma marca do jogo da From Software. Ela apareceu pela primeira vez em Kingsfield de 1994, participando do enredo do jogo. E depois disso ela está em todos os jogos da From Software. Pode-se dizer que é a espada que marca os jogos da From Software. Está em todos os jogos Souls e é uma marca da franquia Souls também. E é claro que ela estaria aqui em Bloodborne, que também é um jogo da From Software. Antes da DLC sair, muitos achavam que a versão em Bloodborne era a espada Luding Holy Blade, usada pelo Luding, o caçador da igreja da grande cura da DLC. Mas nós descobrimos na DLC que na verdade a Luding Holy Blade é apenas uma réplica da Amulet Great Sword. E na DLC The Old Hunters você encontra o Luding transformado em besta e quando você tira o HP pela metade dele, ele usa a Amulet Great Sword. E quando você derrota ele, a conquista sua e seu prêmio é a Amulet Great Sword. Uma coisa legal de Bloodborne é a região de Yharnam, que você consegue ver várias partes do mapa. Um desses exemplos é o castelo de Cainhurst, que você pode ser visto do penhasco de Hanwick, mas esse é um dos mais fáceis. Outra área é a área da catedral, que pode ser vista na Yharnam Central, além da velha Yharnam, que você pode ver no horizonte da grande ponte. Na área da catedral dá para ver a velha Yharnam e a Yarhargul. Na área onde você encontra o Alfred dá pra ver o castelo de Cainhurst, que faz sentido porque o cavaleiro sempre tem que estar olhando para o seu objetivo final. Outra coisa interessante de se falar é que nas áreas do pesadelo, na fronteira do pesadelo, você consegue ver o pesadelo de Mensis e os navios naufragados da Vila dos Pescadores. Já na vila é possível ver o pesadelo dos caçadores no lago como se estivesse submerso. Isso dá a entender que as áreas do pesadelo é como se estivessem camadas e a fronteira dos pesadelos e o pesadelo de Mensis é como se tivesse uma camada superior às outras. Em Bloodborne tem rainhas. E em Bloodborne temos duas rainhas de sangue e elas podem estar ligadas. Você encontra a rainha Yharnam algumas vezes durante o game, após a luta contra o Ron, e na área onde a gente luta contra a ama de leite de Mergo. A rainha Yharnam vem desde a época dos Pithemerianos, que descobriram sobre os eminentes e sobre os poderes de sangue. Na história é dito que a rainha Yharnam teve um filho com um eminente e foi chamado de Mergo, e a escola de Mensis tenta se comunicar com esse Mergo. As coisas não foram boas para a rainha, ela teve seu filho tomado e ficou presa nas catacumbas Pithemerianas. Se você lutar contra Yharnam nas catacumbas, você ganhará o item
Pedra da Yharnam, que a descrição diz: a rainha jaz morta, mas sua consciência é horrível e está apenas adormecida. Isso lembra outra personagem. Em Canhurst nós conhecemos a rainha Annalise dos Sangweaves. Ela é uma progenitora dos Sangweaves e a única sobrevivente do castelo. Quando você finaliza a quest do Alfred, ela deixa cair um item, carne da rainha, que diz: esse pedaço de carne rosa ainda está quente, como se fosse amaldiçoado. Todos saúdem a imortal rainha de sangue. Com ele você consegue ressuscitar a rainha Annalise. Na mesma catacumba onde você luta contra a rainha Yharnam, você encontra o item Anel de Noivado, que pode ser usado com a rainha Annalise, como uma proposta de casamento. No entanto, ela te rejeita. Mas é uma curiosidade aí, né, mano? Além da rainha Yharnam, tem outra personagem que tem ligação direta com a rainha Annalise e os Sangweaves. Em The Old Hunter nós conhecemos a Lady Maria na Torre do Relógio Astral. Maria é uma ex-caçadora pupila do Gehrman, que tudo indica que foi a sua inspiração para fazer a boneca do sonho. O interessante é que quando a gente encontra Hakuyo, a sua arma, nós descobrimos que ela é da mesma linhagem da rainha Annalise. A descrição da arma revela que ela veio do mesmo lugar da Chicago dos Sangweaves, mas em vez de ser usado o sangue no seu manuseio, é usado a destreza, por isso a Lady Maria escolheu ela em vez do Sangweave. De acordo com o texto, Maria não gostava de técnicas de sangue, mesmo sendo parente da rainha Annalise. Depois do massacre do Vale dos Pescadores, ela não conseguiu mais olhar para a espada e abandonou ela em um poço. Aliás, o traje de Maria foi feito em Canhurst. Na descrição dele fala: esse era o traje da caçadora, feito em Canhurst. Mas o triste é que a história de Maria não foi tão boa assim, porque quando a gente vai lutar contra Maria, ela usa Hakuyo, usando seu próprio sangue contra você. E isso vai contra a lore que acabamos de falar, por causa que em algum momento da vida dela, ela sucumbiu à sede de sangue dos Sangweaves e foi contra ela pensava. A Lady Maria tem uma grande conexão com a Cosa, a Eminente. Ela é a última defesa antes de chegar na Vila dos Pescadores e encontrar o Cos e o órfão. Além disso, quando você acorda ela, ela fala: um corpo deveria ser deixado em paz. Isso poderia estar falando dela mesma ou do cadáver de Cos. Tudo está ligado. A Lady Maria mostra que teve um arrependimento durante a vida dela. Ela se arrepende do avanço dos caçadores no Vale dos Pescadores. Ela abandona os caçadores e o Gehrman. Ela não consegue mais olhar para a espada Hakuyo dela e abandona ela. E em algum momento mostra pistas que diz que ela voltou para o castelo de Canhurst. Outra situação que demonstra esse arrependimento da Lady Maria é a lápide de Cos. Na Praia dos Pescadores é possível encontrar uma lápide solitária que mostra que tem uma vista para a praia, onde Cos jaz morta. Isso poderia ter sido obra dos homens-peixe da vila, mas embaixo da lápide é possível encontrar alguns girassóis. E antes da batalha contra Maria, é possível ver um campo de girassóis jaz morto lá. E também na ala médica é possível ver alguns girassóis com alguns pacientes, como se tivesse sido algum presente de alguém, como se tivesse trazido. Com esses detalhes, ela percebeu o arrependimento da Lady Maria que ela teve e as ações para tentar apaziguar as situações dos habitantes inocentes do pesadelo. Não é possível afirmar isso, mas tem evidências que mostram que o Gehrman e o órfão estão colinkados em alguns aspectos. Alguns arquivos apagados, como falas e movimentos, se parecem em ambas as partes. Essas relações de igualdade acontecem em movimentos de batalha ou áudios. Um desses momentos é quando você visita o sonho, um dos momentos do jogo, e você vai no Jardim dos Fundos, você encontra o Gehrman. A conversa no final, você termina a conversa com ele chorando, porque ele estava em um pesadelo. E quando você encontra o órfão, o seu choro é quase idêntico ao do caçador. E o órfão é descrito como uma criança enrugada, como se tivesse envelhecido mesmo para um recém-nascido. E se a gente perceber, tem algumas semelhanças, como a batalha, a voz, os movimentos que eles fazem, muitos parecidos. E muitos ainda comparam o Parasita de Cos, a arma do Eminente, com a foice do caçador. E se você não entrou ainda na sequência final do game e derrotou o órfão, a boneca tem uma nova fala para você.
Eu posso ouvir Gehrman dormindo e qualquer outra noite ele estaria agitado, mas nessa noite ele soa tão calmo. Talvez algo tenha aliviado o sofrimento dele. Talvez o órfão reflita um dos sofrimentos do Gehrman, quando ele foi um dos responsáveis pelo massacre da Vila dos Pescadores. Ou não, isso fica a cargo dos jogadores e qual entra melhor na história do jogo. Em Bloodborne também temos as superstições, que uma das mais legais é a do cinto da perna direita, que se você olhar na descrição a calça do antigo caçador diz que uma crença muito difundida do período dizia que sangue de besta começa a se espalhar na perna direita, e isso trouxe os cintos duplos amarrados. Inclusive isso também leva umas questões à perna de pau do Gehrman, logo na perna direita. Inclusive ele não tem a perna direita, isso poderia ser uma coisa dessa crença que ele mesmo pode ter cortado. Outra vinda de sites antigos de caçadores dizia que trajes de antigo caçador decorados com efeito de latão. Nessa época alguns caçadores acreditavam que alguns tipos de metais afastavam as bestas. Antes da DLC The Old Hunters, muitas pessoas estavam teorizando o que poderia ter acontecido com o Laurence, o fundador da Igreja da Cura. Ele poderia ter se transformado em uma besta e você talvez tenha matado ele sem perceber. Na DLC encontramos o Laurence no Pesadelo do Caçador como uma besta clerical. Ele não dá a mínima pra você, mesmo você pegando o item que tá na mão dele, ele não dá a mínima pra você. No jogo base, se a gente for onde nós encontramos o Laurence, nós encontraremos o crânio dele bestial. Já na DLC, se a gente for onde encontramos o Laurence, nós encontraremos o crânio humano dele. E se a gente voltar onde ele está, ele vai dar atenção a gente e começará a batalha contra a gente. A descrição do item é bem interessante e nos ajuda a entender mais sobre esse fundador. Na verdade, ele se tornou uma besta clerical, e seu crânio humano só existe no pesadelo. O crânio é um símbolo do passado de Laurence, que ele falhou em proteger. Mesmo que pareça muito que o jogo só passa na região de Yharnam, não é verdade. No jogo temos alguns estrangeiros, que é você mesmo um deles. Na sua roupa mostra que você é um viajante que passou despercebido até chegar na região de Yharnam. E num conteúdo cortado do jogo, mostra que você também está atrás de uma cura para uma praga que está na sua própria região. Um outro estrangeiro que é bem importante é o Padre Gascoigne. É o primeiro boss do jogo. E no site dele mostra que ele é um padre, e padre é um título usado por clérigos de uma igreja estrangeira, que na própria Igreja da Cura não existe padre. Um outro é Eileen, que ele chega para ocupar o cargo da caçadora de caçadores, que todos que ocupam esse cargo são estrangeiros. E, inclusive eles têm uma tradição que se chama Enterro Celeste. Eles pegam os corpos e colocam em lugares mais altos para os pássaros e a natureza cuidarem da decomposição do corpo. Outro estrangeiro é da DLC. Yamamura é um guerreiro que veio para matar bestas para recuperar a sua honra. Ele usa trajes completamente diferentes, ele veio de um reino distante ao leste e ele carrega o Shikage. E as suas roupas são completamente diferentes do game. Você encontra ele no calabouço do pesadelo e ele é dito como se tornou um caçador de Yharnam, mas enlouqueceu quando enfrentou demais a impureza. E muitas pessoas acreditam que ele seria uma pista do próximo jogo da From Software, o Sekiro. E chegamos mais em um final de mais um vídeo. Esse vídeo foi mais extenso do que os anteriores e os demais que eu faço aqui no canal, mas esse aqui teve mais curiosidade e mais conteúdo que os outros, então até valeu a pena. Só pra falar isso aqui, nada que eu falei aqui está sendo confirmado, não foi a empresa que falou isso aqui. É teoria e segredo sobre Bloodborne. Então, se com certeza, né, eu falei alguma coisa aqui que você não acredita, você fala assim, não faz o menor sentido o que você falou, não foi uma coisa cravada que eu acabei de falar, foi só uma teoria, um segredo que poderia ser feito. Uma teoria sobre Bloodborne e um dos jogos mais legais da From Software e da PlayStation. E merece um remake desse jogo, que o Demon Souls esperou o remake, porque se não, já que o gráfico dele já tá piorando e era necessário uma atualizada. Então foi isso, obrigado a todos que têm assistido, eu já falei o que deveria falar aqui.
Desculpe se eu falei alguma coisa aqui que não devia e você ficou magoado com alguma coisa que eu falei. Eu falei uma coisa completamente absurda e você não acredita em nada que eu falei. Tudo bem? Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, alguns segredos aqui, o que vocês acham, algumas teorias que você também tem sobre o Bloodborne e se ele deve mesmo ter um remake, ser remasterizado aí para nova geração, que Demon Souls teve, Bloodborne tem que ter aí, e é isso. Então, vamos lá. Então, eu vou indo nessa, obrigado por ter me aguentado até aqui. Veja algum desses vídeos aí que tá aparecendo. E se você tá até aqui, por favor, deixe um like. Se eu conseguir deixar a sua atenção até aqui, eu preciso crescer esse canal e eu preciso da sua ajuda para eu conseguir fazer esse feito. Então, agradeço e até a próxima. Tchau.